Legal. ¿Qué le pareció el acto? Maravilhosas que vocês me entregaram. Que, apesar de nós termos ido em todos os níveis, da imprensa local, na imprensa internacional, muitas vezes esse é um processo de baixo conhecimento. E ele é fundamental ser conhecido para que nós possamos perceber quando ele surgir em outros lugares. Conhecer para resistir, conhecer para não deixar repetir. Na verdade, o golpe começa logo após a minha eleição. Durante a eleição, uma eleição extremamente radicalizada, e logo após a eleição começa esse processo. 2 dias depois pediram algo inusitado. Pediram que houvesse recontagem dos votos. E os votos no Brasil são dados através de urna eletrônica, que passa por uma série de controles. Na sequência, depois de pedir que os votos fossem recontados, porque nessa eleição extremamente concorrida, extremamente disputada e muito agressiva, eles supunham que iam ganhar. Até o final eles supuseram que iam ganhar, porque no Brasil os votos que abrem primeiro são da região sul. E quando chega na região norte e nordeste, eles perdem a eleição. Então, essa recontagem se deve a isso. Na sequência, eles já começam numa outro tipo de estratégia, que é uma estratégia de impedir, claramente, de impedir que houvesse condições de governar. Aí eles pedem a auditoria das urnas. Nos 2 casos, não comprovam nada, simplesmente reiteram o resultado da eleição. Aí há uma outra e última iniciativa antes de eu ser diplomada. Eles tentam impedir que eu seja diplomada e, portanto, que eu não tome posse. Também não são bem-sucedidos, também pedem. Na sequência, no início do ano de 2016, se inicia a nova legislatura, elege-se então o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O presidente do Senado foi eleito e o presidente da Câmara apresenta-se 2 candidatos. Um deles é o senhor Eduardo Cunha. O senhor Eduardo Cunha hoje está preso no Paraná, então candidato, e nós apresentamos um outro candidato, um outro deputado. Nós perdemos a eleição do outro deputado, eleito o deputado Eduardo Cunha, e com a eleição do deputado Eduardo Cunha, uma coisa acontece. A coalizão de centro democrático, que sempre existiu no Brasil após o fim da ditadura, essa coalizão democrática, ela passa a ter uma hegemonia pela direita, ultraliberal em economia, ultraconservadora em direitos sociais, direitos políticos, dentro do partido onde está o meu vice. Então, até o momento em que o senhor Eduardo Cunha não é candidato, aliás, não é presidente, você tem uma correlação de forças dentro desse partido. No momento em que ele se elege, você tem outra correlação de forças. E o centro democrático, isso é importante lembrar, o centro democrático muda a hegemonia do centro democrático, passa a ser uma hegemonia conservadora pela direita. É uma hegemonia que se expressa em processos que depois se verificarão ao longo da investigação política, que estava baseada supõe-se, né, a imprensa divulga isso, que haja
em torno de 200 a 250 deputados dentro do parlamento brasileiro que foram financiados. A sua eleição foi financiada por esse deputado Eduardo Cunha. Então, politicamente, o que importa é saber que houve esse deslocamento para uma hegemonia ultraliberal, mas não é pouco não, e ultraconservadora, contra não só direitos sociais, mas também contra mulheres, negros, índios, LGBTs, etc. Esse é um processo que começa, então, ainda eles não estão articulados. Quem? A oposição que perdeu a eleição, que é uma oposição do Partido Social Democrata Brasileiro, e esse segmento não está ainda articulado, mas começa a se articular, e ao se articular, eles montam uma estratégia. Essa estratégia vai ter o nome do quanto pior, melhor. O que é o quanto pior, melhor? O Brasil estava sofrendo um processo bastante acelerado de efeitos da crise econômica. Nós tínhamos, em 2009, na época ainda do presidente Lula, do qual eu fui chefe da Casa Civil, que é uma espécie de coordenador do governo, nós tínhamos iniciado uma política anticíclica para impedir que os efeitos piores da crise econômica nos atingissem. Isso implicou em gastos significativos, tanto para manter a economia crescendo e, portanto, o nível de emprego, mas também para manter os nossos programas sociais. E conseguimos isso, 9, 10, 11, 12. Em 12, começa a haver uma certa deterioração da situação econômica internacional com a crise do euro, mais profunda para nós. E, no final de 14, quando eu já estou eleita, a queda dos preços do petróleo e do minério, que são muito importantes na arrecadação do governo brasileiro, se aprofunda muito, cai pela metade. Ao mesmo tempo, política monetária americana, de expansão monetária, ela é contida, o dólar se valoriza, vai para R$4, saindo de 2. Aí há uma desaceleração da China. E, na sequência, nós temos também uma grande seca no Brasil, a maior em 80 anos, aumentando o preço da energia. Então, nós temos uma pressão inflacionária muito forte. Essa pressão inflacionária se combina, então, com um início de um processo da crise chegando forte ao Brasil. É nesse momento que eles se articulam para impedir que nós aprovemos as medidas que permitiriam que a gente saísse da crise, né? Não há como sair da crise num quadro como o do Brasil, em que há perda de receita, não há como sair sem aumentar imposto, e nós iríamos aumentar imposto progressivo só. Então, nós propusemos um aumento de imposto progressivo, porque a estrutura tributária brasileira é extremamente regressiva. Aliás, eu creio que as estruturas tributárias, em geral, são regressivas. E uma das características dessa regressividade é uma maior dificuldade de gestão fiscal. Bom, mas aí eles começam a fazer o seguinte, o contrário do que era necessário. Eles começam a aumentar gastos e fazem o que a imprensa chamou de pautas-bomba. Uma pauta-bomba embutia um rombo no governo. Eles fazem, de um lado, as pautas-bombas e, de outro, eles impedem a gente de governar, porque eles não aprovam nenhuma medida que a gente manda. Esse é um processo que se combina com o avanço da operação de investigação desse senhor chamado Eduardo Cunha. E é nesse processo que ele vai abrir o processo de impeachment. Ele abre o processo de impeachment, e aí não sou eu que estou dizendo, isto foi gravado, eles se gravaram entre si, e foi revelado
um deles, um líder importante, falando que tinha de tirar do governo para a sangria não chegar a eles, ou seja, para a investigação não chegar a eles. Mas eu acho que essa é uma razão pequena, não é por isso que há o processo de impeachment. O processo de impeachment, ele tem uma razão muito forte e funda numa questão. O processo nos últimos 13 anos no Brasil, é um processo em que nós reduzimos a desigualdade. Reduzimos a desigualdade porque fizemos algumas coisas. Primeira coisa, nós fizemos uma política de redução da miséria extrema. E acabamos com a miséria extrema, mas não conseguimos acabar com a pobreza, é óbvio. Em 13 anos, ninguém acaba com uma pobreza que é secular. Mas demos passos significativos. 2. Uma das explicações também para a redução da desigualdade é a valorização do salário mínimo, política de valorização do salário mínimo, que consiste em não deixar o salário mínimo congelado, que foi sempre um instrumento de controle e variável de ajuste, como ele acabou de falar, que os governos brasileiros usavam. Nós implantamos a política, eu transformei em lei definitiva, nós adotamos no governo Lula e eu a transformo em lei. Essa transformação em lei, ela é muito importante porque garante que o salário mínimo seja ajustado dada a inflação e o PIB do ano anterior. Isso também foi um fator importantíssimo para que houvesse essa redução da desigualdade. Além disso, nós fizemos uma política, uma rede de proteção social, com vários programas que eu não vou entrar aqui a detalhar. Bom, eu acho que a crise é inexorável, ela ia nos atingir em algum momento. O que não estava no script é que eles iriam montar uma crise política da proporção que montaram, inviabilizando o governo. Isso não estava no script. A crise estava. O Brasil tinha, hoje eles comprometeram era muito, mas ainda tinha uma estrutura econômica muito forte, tinha reservas, e tem ainda reservas muito elevadas. Né? Nós saímos de ser devedores, né? De ser devedores do Fundo Monetário para ser credores do Fundo Monetário. Nós chegamos agora a acumular quase 370 bilhões de dólares. Então, a gente tem uma estrutura muito forte. Aonde estava a fragilidade do Brasil? Estava na operação do orçamento. O orçamento é a peça eminentemente política do governo. Na operação deste orçamento está a chave da discussão que corre hoje no Brasil e está claríssima numa tal de PEC 241, que todos nós falamos, achando que todo mundo sabe o que é. Eu sei que vocês não sabem o que é a PEC 241, mas eu respondo. Então, o que há numa crise? Numa crise há um conflito distributivo. Quem é que fica com o quê? Que segmento que paga o pato? Como é que se distribui os ônus? Porque uma coisa é, na fase de expansão, você praticar sua política. O que acontece na crise? Na crise, principalmente, quando vai afetar o fiscal, porque vai cair a receita, é inexorável. Cai a receita, você tem qual é o conflito? Eles sabiam que nós jamais faríamos nenhum ajuste que fosse para só pagar juros. É isso que é o ajuste hoje no Brasil. Ninguém toca no assunto juros, viu? Nós pagamos, talvez, a maior fatura em juros. Aliás, eu acho que um dos motivos que eu não era muito gostada é porque em 2012 para 2013 eu baixei os juros, no seguinte aspecto: eu não assegurei as formas pelas quais os juros são reproduzidos no Brasil para em torno de 2,5% real. Hoje está 8,6%.
Só para vocês terem uma ideia. Bom, mas a questão da distribuição é a questão do seguinte: para que você olha cada despesa sua para poder preservar aquilo que você acha que é importante? E o que você acha que é importante? Nós achávamos que tinha de preservar o que eram os programas sociais e os investimentos. Vou preservar o quê? Era isso que nós queríamos preservar. Eles sabem e sabiam que nós não íamos preservar. Então boicotaram tudo, não deixaram a gente mexer. Quando não deixaram a gente mexer, iniciou-se o processo de impeachment. Aí o processo de impeachment ocorre, depois eu falo dele. Eu quero chegar no hoje, para entender o que está em curso. O que eles fizeram, então? Eles fizeram o teto dos gastos. Você pode fazer teto de gasto, não tem? Nenhum teto de gasto, ele é mau em si. O problema não é esse, o problema é a forma como você faz um teto de gasto. No Brasil, o teto de gasto é feito para conter o quê? E como? Primeiro, fizeram por 20 anos. Então, de 16 até 2036, não é até amanhã, não é até 2018, é até 2036. O gasto em algumas áreas, especificamente chamada a despesa primária, aquela que não tem juros, é só a despesa primária, não pode crescer além da inflação. Tá? É dificílimo você explicar para uma população o que significa isso daqui a X anos. Só tem um jeito fácil de você fazer essa explicação. Você faz a seguinte suposição: em 2006, se a gente tivesse feito isso, o que aconteceria em 2016? Por quê? Porque aí as pessoas vão saber realmente o que aconteceu. O que acontecia com o salário mínimo? E não foi, o cálculo não é meu, nem do meu partido, é de uma fundação chamada Fundação Getúlio Vargas. Aconteceria o seguinte: o salário mínimo, que hoje é de R$ 880, seria 400 hoje. Se fosse adotado a mesma política, neste período que nós sabemos tudo o que aconteceu, temos todas as variáveis, todos os dados, o salário seria de R$ 400. Portanto, uma queda para menos da metade, né? Seria 45% do que é hoje. O gasto com saúde seria como? O gasto com saúde sairia de 102 bilhões para 65. Você teria no ano de 16 não 102 bilhões de gasto, mas 65. O gasto com a educação é mais grave. Ele sairia de 103, iria para 31 bilhões. Então, o que eu tento mostrar é o seguinte: está em curso no Brasil um processo em que, primeiro, o Estado mínimo vai ser implantado, e o Estado mínimo vai consistir numa redução brutal dos gastos sociais. Esse é o primeiro. Segundo, também há uma questão que eu acho séria para o país, porque foi um fator imenso de industrialização e de criação de empregos, que é a questão da indústria naval, a indústria de petróleo e gás. Falam muito em acabar com a política de conteúdo nacional. Se acabar com a política de conteúdo nacional, os 70 mil empregos que a gente criou na indústria naval foram-se. Além disso, no caso da Petrobras, tem o problema, nós temos hoje um regime que chama regime de partilha. Neste regime de partilha, a Petrobras tem direito a 30% do dinheiro. Também estão falando em acabar com isso. E já começaram a vender patrimônio brasileiro a preço de banana. Então, esse processo. E vai ter ainda a reforma da Previdência. É óbvio que o Brasil é um país que a população está envelhecendo. Nós ainda não envelhecemos. Vamos envelhecer.
vamos envelhecer e isso não é uma discussão que você pode deixar de enfrentar. Nós vamos envelhecer e temos de ter uma posição a respeito. Nós não somos mais aquele país antes que era dominantemente de jovens. Para vocês terem uma ideia, a população de mais velhos cresce 3 vezes mais que o resto da população. Então, nós sairemos de uma coisa como 15% hoje, acima de 60 anos, para algo como uns 30% para mais por cento, mas é só em 2050. Mas é isso, esse momento, que é quase um momento esse envelhecimento, que você tinha de tratar da questão da previdência de uma forma a ter uma transição. Você pode ter uma transição de 20 anos, de 30 anos, você podia ter essa transição. Encarar, ancorar, como é que a gente chama? Ancorar direitos adquiridos e expectativas de direitos, não deixar a coisa ser uma maluquice. Bom, mas não vão fazer isso não, vão fazer do dia para a noite. E vão fazer uma coisa gravíssima. Nós temos 70% da nossa população que é de pessoas aposentadas. Aliás, 70% dos aposentados ganham um salário mínimo. 70% dos aposentados. 30% têm variações e não são afetados, por isso que eu vou falar. Mas 70% são 23 milhões de pessoas. Essas 23 milhões de pessoas ganham um salário mínimo. O que está em curso, o que pode estar em curso, ainda não está claro, mas eles fazem balão de ensaio, eles dizem que vão fazer, depois recuam. O que está em processo é a possibilidade de desvincular o reajuste dessas aposentadorias do salário mínimo, ou simplesmente desvincular o salário mínimo da inflação e do PIB do ano anterior. Se fizer isso, esse pessoal vai ter uma queda no poder aquisitivo monstruoso. E também esse foi outro fator que foi no nosso governo que nós garantimos essa vinculação. Bom, tudo isso configura um quadro que é o seguinte: jamais um governo nosso faria isso. Jamais um governo nosso faria uma pejotização, que a gente chama pejotização, é transformar todo trabalhador em pessoa jurídica, né? Nós não faríamos isso, que é outra coisa também que está na pauta. E não acabaríamos com a hora extra. A hora extra no Brasil é 50% na semana e 100% no fim de semana. Também não íamos fazer isso. Enfim, nós não íamos fazer essas medidas. Ora, não foi isso que foi aprovado na minha eleição. A minha eleição não aprovou nada disso. Então, bom, por que o golpe? O golpe é porque, diante da crise, não tem segunda conversa, não tem terceira, não tem quarta. Diante da crise, você vai dizer, eu vou por aqui ou eu vou por ali? Então, como nós não íamos pelo lado que eles queriam, eu acho que a questão do golpe, ela se coloca sobretudo por isso. Qual é a ideia que eles passam? Que depois que me afastasse, tudo viraria um mar de rosas, né? Os empresários voltariam a investir, o capital internacional correria célere para o Brasil. Qual é o problema que não só o Brasil passará, mas passa a Argentina? E passa todos os países que fizerem esse tipo de coisa que eles estão fazendo. É que não se investe, ninguém investe por conta que fizeram um ajuste A, B ou C. Investe se tem demanda para os seus produtos, investe se tem demanda, investe se está crescendo, senão não investe. Como é que vai ficar essa situação se no Brasil o investimento público é fundamental e acabaram com ele? Se eles não investem, então não melhora a situação. No Brasil há uma deterioração. Quando melhorar, vai melhorar que nem melhorou nos Estados Unidos e que coloca diante de nós grandes interrogações. Veja bem, por que
que, mesmo havendo uma recuperação expressiva, né, da economia americana, e houve, por que é que surge o Trump? Ora, o Trump surge do fato de que o crescimento econômico não é igual à distribuição de renda, nem tampouco a redução da desigualdade. O Trump surge num país que um trabalhador adulto, sem formação universitária, ganha hoje o mesmo que ganhava 60 anos atrás. O Trump surge porque, no processo de globalização, você tem uma imensa, da forma por que ele se dá, porque também não é a globalização em si, né? Você não pode demonizar a globalização, é a forma pela qual a globalização se dá através da financiarização, da expansão financeira, em que um grupo acumula a parte maior da riqueza. É a história do 1% do Occupy Wall Street, do 1% versus os 99%. E é interessante, eu estava vendo outro dia um dado que eu vou compartilhar com vocês, que é um dado que saiu, de uma moça, de uma jornalista, que ela é editora do Time, portanto insuspeitíssima, né? Editora do Time. O que ela diz? Ela diz o seguinte: das transações financeiras internacionais, 15% é investimento produtivo, 85% é compra-venda de títulos de ativo, o giro financeiro. Daí você entende porque se eles gastam 4 trilhões de dólares e vai pouco para o mundo real. Essa é uma questão muito séria, né? Essa questão, porque ela coloca uma discussão para nós sobre e como é que fica nós todos, como é que fica nós outros com a globalização, como vocês dizem, a questão da desigualdade. Aí tem um outro pulo que o pessoal do Bernie Sanders, com quem eu conversei, está extremamente consciente. Eles acham que a globalização, com ampliação da desigualdade, implica em redução da democracia. Por suposto, porque se você deixar o pessoal ficar reclamando bastante e participando demais e dando palpite, essa não é uma situação, né, que se mantém. Então, nós todos estamos enfrentando um problema difícil, mas no caso do Brasil, ele assumiu essa forma que eu estou dizendo. Tem aumentado o que nós chamamos de medidas de exceção dentro da democracia brasileira. Não é que você não pode falar, olha, há um golpe no sentido ditatorial da palavra. Não é igual, não é o mesmo tipo. Nós não somos um país parlamentarista, vamos começar por aí. Nosso país é presidencialista. No parlamento você pode falar, não gosto, não estou desconfiando deste primeiro-ministro, vou pedir que ele renuncie. O primeiro-ministro também pode falar assim, este parlamento eu tenho certas dificuldades, vou convocar uma eleição geral. É assim que funciona a relação crítica entre os dois poderes, executivo e legislativo. No presidencialismo de corte, pelo menos do Brasil, há previsão de impeachment, mas é exigido que haja crime de responsabilidade. Se não houver crime de responsabilidade, é golpe. Aí é que está o problema. Nós passamos uma parte do processo discutindo se era golpe ou não. Por quê? Porque golpista não gosta de ser chamado de golpista, né? De cara, não gosta. Porém, por que é golpe? É golpe por seguinte motivo, eles alegaram duas coisas. É extremamente constrangedora o que eles alegaram. Eles alegaram, primeiro, eram 6. Aí eles foram reduzindo para 3. 3 decretos de crédito suplementar. O que é um decreto de crédito suplementar? Você abre
É absurdo. Você abre o orçamento e a lei orçamentária está lá escrito: o governo federal pode abrir decreto de crédito suplementar para suplementar ou mudar a dotação daqui para ali, dali para cá, etc. Nós abrimos os três decretos para fazer o quê? É importante que diga o quê? Para aumentar a dotação para alguns hospitais universitários, para aumentar a dotação para a Polícia Federal transportar preso, para ampliar a dotação numa área específica de hospital de saúde, coisa que você faz no exercício da atividade, certo? O que eles alegaram? Não tem autorização legislativa. Já tinha aumentado o déficit, não tinha autorização legislativa, você não pode fazer. Qual é a dificuldade deles? Não houve por conta disso, porque quando você aumenta isso, você reduz automaticamente, é uma coisa técnica, você reduz automaticamente outra despesa. Aí, como não aumentou o gasto, não aumentou a despesa, onde é que está o problema? Bom, esse é um. Mas o segundo é pior. O segundo é o seguinte: desde 1992, uma lei permite que o governo federal utilize uma política em relação à agricultura brasileira. As taxas de juros no Brasil são muito altas, incompatíveis com a atividade agrícola e industrial. Então, há no Brasil a prática de fazer subsídio. Como é que é o subsídio? O juro está, vamos supor, 8,5%. Você vai aplicar para aquela atividade agrícola 2,5%. E como é que fica entre 2,5% e 8,5%? Você pega e o governo federal subsidia a diferença. É isso. O que eles falaram? É uma tecnicalidade. Eles disseram o seguinte: da forma como vocês estão fazendo, isso é uma operação de crédito entre o Tesouro e o Banco do Brasil, que é do Tesouro. O Banco do Brasil, que é do Tesouro, não pode emprestar para o Tesouro, por regras do governo. Então, isso era um empréstimo. Ora, não é empréstimo, fizeram assim desde 1992. Né? O pessoal do Ministério Público diz o seguinte: a ser crime, então, pega todos os presidentes até 1992 e transforma em crime. Por que não é crime? Porque os presidentes não participam. Aí era mais grave. Eu não tenho um ato, eu não pratico ato nesse processo. Não sou eu que pratico os atos. Desde 1992, não é o presidente que faz. Entendeu? Bom, tudo bem. Nós discutimos isso a exaustão, em todos os níveis. A exaustão. Bom, aí julgaram o impeachment. Até as pedras de Brasília e as emas do Palácio do Alvorada sabiam que não tinha crime de responsabilidade. Todo mundo sabia, não havia dúvida. E insistiram muito numa tese. Mas é por razões políticas. Ora, por razões políticas, num regime presidencialista só tem um motivo, só tem um jeito de você tirar um presidente: eleição direta. Não tem dois. Então, por razões políticas, não pode, pelo conjunto da obra, eleição direta. Não tendo crime de responsabilidade, é golpe. Aí, na hora é bom vocês lembrarem disso, porque eles vão, não sei se eles vão tentar reverter. Na hora da votação, os senadores votaram assim: pelo meu impeachment, mas não votaram a favor da minha cassação de direitos políticos. Uma votação interessantíssima. Eu não cometi nenhum crime político e fui afastada. Uma votação interessante, assim, sem dúvida interessante. Por que eles votaram assim? Porque votaram assim com o presidente Collor. Não, por que puderam separar? Porque separaram do presidente Collor. Quando o Collor
ia ser julgado, ele renunciou para não ser julgado. Ele renunciou, mas aí julgaram ele a si mesmo. Por isso que fizeram por analogia, não é porque eles são loucos, mas o conteúdo da votação mostra claramente que havia um mal-estar dentro daquele plenário que estava votando. Então, com isso eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. E aí, mostrar o seguinte: por que é um golpe? E o que é a consequência do golpe sobre a democracia? É que está havendo na América Latina, houve no Paraguai, houve lá em Honduras, houve no Brasil, tentaram fazer na Bolívia e, ao que me consta, está num processo similar no Equador. O seguinte: o Estado democrático de direito convive com medidas excepcionais. Exemplos de medidas excepcionais no Brasil. Um belo dia, resolveram me grampear, ou era eu, ou eu estava falando com o Lula, mas grampearam. Se fosse nos Estados Unidos, quem grampeou ia preso pela Lei de Segurança Nacional, encarcerado e possivelmente levava uma prensa feia. No caso do Brasil, esse é crime, porque só pode me grampear com autorização do Senado. Aí isso não foi eu, não. Um grupo de juristas entrou contra o juiz Moro, que autorizou isso. E foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão foi a seguinte: como é excepcional o combate da Lava Jato, que não tem nada a ver com esse grampo, as medidas excepcionais são válidas em relação à norma. Que norma? A lei e a Constituição, ou seja, está suspensa a lei e a Constituição. Isso é uma coisa. Segunda coisa, começa a haver também uma grande repressão de movimentos sociais. Por exemplo, não é possível, é óbvio que tem de tratar a questão dos estudantes dentro das escolas, tem de tratar, mas não pode negociar, não pode discutir, não pode abrir um debate, não pode abrir uma mesa de negociação? Pode, sempre foi feito isso. Mas não, aí estão fazendo intervenção. Recentemente, há 2 dias atrás ou 3, invadiram a Universidade de Goiás, que estava sendo ocupada, e o professor que estava dando solidariedade foi preso por dando solidariedade, ou seja, delito de opinião. Delito de opinião. Vários movimentos sociais têm tido instrumentos extremamente coercitivos em operação. É pontual. Não pode dizer que ocorre no Brasil inteiro, porque não é verdade. Mas ocorre pontualmente. Todos os estudiosos de estado de exceção, como o George Agamben, como até os estudiosos brasileiros, o professor Serrano e o Linian na Columbia University, todos eles mostram o seguinte, que essa é uma nova forma e que ela começa em vários locais no mundo, não é só na América Latina. Por exemplo, o Ato Patriota, o Patriot Act nos Estados Unidos pós o 11 de setembro, é uma fissura no Estado democrático, porque você permite a tortura, você permite a prisão e você não dá estatuto nenhum para aquele preso. Ele não é nem preso de guerra, nem é preso do governo americano ou de qualquer lei, ele é sem lei. Como ele chama isso da vida nua. Ele é a vida só, a vida nua ali. Você pode fazer com ele o que você bem entender, botar ele de joelhos durante 16 horas, pode fazer várias coisas com ele. Então, outra coisa, as leis antiterrorismo. Eu acho que o terrorismo é uma coisa extremamente grave, acho que tem que ser combatido, sim. Agora, vamos lembrar bem que abriram a caixa de Pandora.
Abriram. Todas as questões relativas à Síria, à Líbia, ao Iraque, tudo que é relativo também o que é feito na África, as pessoas tentam buscar uma vida melhor e sonham com essa vida melhor e vão para o resto do mundo em grandes fluxos. Esse é um processo também que constitui o que eles chamam embrião de estado de exceção, porque você cria um inimigo. Qual é o inimigo? É o diferente, é o outro, é o estrangeiro, é aquele que não é você. No caso de país, do caso do Brasil, tem inimigo. Sempre teve, em relação à pobreza, sempre teve, né? Que foi o bandido, né? No caso do Brasil, o bandido preso nas periferias sem direito. E, além disso, agora você tem também todos os movimentos sociais que fizerem qualquer processo, são desordeiros, criadores de caso e que criam tumulto e não deixam o Brasil crescer. Eu acho que, além disso, tem uma outra característica que nós temos de dar conta neste momento que nós todos estamos vendo que uma coisa que a gente tinha certeza não tem nada a ver. Nós achávamos que a democracia era algo garantido. Nós todos que lutamos contra as ditaduras, os estados de exceção e todo o resto, nós todos olhamos isso e vemos com muita preocupação. A democracia não é algo garantido, é algo que nós temos de lutar por ela, que nós temos de construir as condições por ela. E temos de ter clareza que sem ela, é uma coisa que eu acho que eu, pelo menos no Brasil, nós aprendemos duríssimas penas. Sem ela, os direitos, a possibilidade de uma vida melhor, a possibilidade de uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária, fica mais remota. Então, eu acho que a nossa solidariedade nesse momento é a gente, todos nós, nos preocuparmos com essa questão que está surgindo, essa questão da convivência, da exceção com a democracia. Essa convivência da exceção com a democracia é a grande luta que nós vamos ter de travar. Vocês têm a sorte aqui, né, de ter outro tipo de governo e outro tipo de sociedade, porque nem todo mundo é igual. Então, o Uruguai vai ser um ponto de referência sempre para nós. Acho que para os argentinos, para os brasileiros, para os chilenos, que também vai estar difícil a situação no Chile, e esse ponto de referência, essa referência, ela também se expressa em toda a luta de vocês, se expressa em o fato que vocês foram capazes de construir essa unidade que vocês têm no PIT-CNT, e se expressa também no fato de vocês terem construído a unidade dentro da Frente Ampla. Para nós, tem vários exemplos por aí que interessam muito. Então, eu queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade de falar aqui. Bueno, compañeros de la prensa, gracias por estar acá. Como estuvieron en el acto, se abre un periodo de preguntas, dudas. Tenemos 1 hora y 30 de atraso, así que pediríamos que fueran lo más breves las preguntas en la agenda. En todo caso, pero en la medida de lo posible, hagamos las preguntas y tratemos de responderlas. Hemos consultado con la presidenta Dilma sobre entrevistas para semanarios o para programas, y bueno, si bien tiene toda la voluntad del mundo, acá no va a poder ser porque el tiempo de la agenda no resulta, no lo hace posible, digamos. Así que adelante. ¿No hay preguntas? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Eu só queria falar uma coisa. Para encerrar, eu queria...
se empoderarem cada vez mais, assumirem a liderança de processos. Acho que esse também é um grande desafio desse momento. Mulheres.